no vídeo de hoje eu vim gravar o relato de parto da Clara. Como vocês podem notar, tem uma cabecinha aqui mamando. Hoje a participação especial é com ela, não tem como ser sem, né? Fica grudadinha na mamãe agora. Só que do lado de fora da barriga. Então não vou ficar enrolando mesmo, porque não quero que esse vídeo fique grande. É um relato de parto para te ajudar, para mostrar o quanto que cada filho tem um parto de um jeito. O da Clara, que é o terceiro parto, foi diferente do primeiro e do segundo. Então eu começo dizendo que no dia que eu tava com 37 semanas e 6 dias, faltando um dia só para completar as 38 semanas, sábado à noite, eu fui fazer xixi umas 11h30 da noite e a minha bolsa estourou. Antes de eu fazer o xixi, eu senti um líquido saindo. E aí, com as anotações da doula, que estava me acompanhando pelo WhatsApp, a gente confirmou que realmente era a bolsa que tinha estourado. E por mais que eu já sentisse os pródromos, naquele momento eu não estava sentindo nenhuma contração. E aí ela falou, a minha pergunta para ela, a minha preocupação era quanto tempo que eu poderia esperar se eu não sentisse nada para ir para o hospital, já que a bolsa era rota, né? Tinha estourado. E ela falou 18 horas. Então eu fiquei tranquila, coloquei uma calcinha absorvente e aí fica a dica para vocês. Nessa hora eu uso uma calcinha absorvente, que aí você pode deitar na sua cama, você pode ficar à vontade. E eu fiz isso. E aí fui deitar, fui tentar dormir. E aí, 20 minutos depois, começou uma cólicazinha que vinha de tempos em tempos, assim, bem espaçado. Mas que era uma cólica parecendo menstrual, assim. Já não me deixava dormir. Quando eu começava a cochilar, vinha ela. E aí foi assim, próximo de meia-noite até as 10 para as 3, quando essas contrações foram começando a ganhar ritmo. Então elas vinham de 15 em 15 minutos, de 10 em 10, e aí assim, vinha uma, passava 15 minutos, vinha outra. Passava 10 minutos, vinha outra. Depois esse intervalo caiu de 10 a 5 minutos. Então vinha uma contração, passava 10 minutos, vinha outra. Passava 5 minutos, vinha outra. E aí, conversando com a doula, seguindo orientações dela, como eu queria parir com a médica que estava de plantão, eu já tinha informações dela e tudo mais, por isso que ter a doula é muito fundamental. Ela falou assim, então tá, quando der próximo de 3 horas, mesmo quando minha bolsa estourou lá 11h30, mesmo se você não tiver com tanta contração, vá para o hospital. E aquilo caiu muito profundo assim no meu coração, porque realmente, hora da misericórdia, para quem já estava rezando tanto pelo seu parto, então, Leão, então 3 horas eu vou. Quando chegou 10 para as 3, 15 para as 6 mais ou menos, eu realmente já estava com contrações dolorosas. Era assim, contrações com mais de 40 segundos e quando eu tinha elas eu respirava. Eu não conseguia conversar, mas eu preferi respirar. Usei a técnica da respiração, de apagar a vela. Não apagar a vela, na verdade. Você inspira e quando você inspira, você sopra o ar com a boca, como se você estivesse movimentando a chama da vela, mas ela não pode apagar. Então fica essa dica. Isso vale para a fase latente, para a fase ativa do parto. E aí eu fui fazendo isso. Às 3 horas a gente foi para a maternidade, minha mãe ficou com meus outros filhos e fomos. E aí eu falei com meu marido, pode ir devagar. Mesmo porque quando a gente passa no lombada, quebra-mola e a gente tá com contração é desagradável. As contrações estavam vindo bem espaçadas, muito espaçadas mesmo. Então o menor espaço que tinha entre elas era 5 minutos. E o hospital é perto da minha casa, é uns 20 minutos. Então a gente foi tranquilo. E nesse percurso só tive 2. E aí eu decidi ficar. Eu fiquei mais ou menos de umas 3 e pouca até umas 4h30 da manhã. Já no estacionamento da maternidade, dentro do carro. Eu fiquei com muito receio, confesso, de entrar e não ter nenhuma dilatação ainda. Porque estava tranquilo. Era uma contração que eu já precisava respirar, não era uma cólica, já era uma contração, eu já sentia a onda, né? Começava bem fraquinha, vinha aquela onda mais forte, diminuía, passava. Mas estava tranquilo, então eu fiquei com medo de entrar e não ter dilatação, por isso que eu quis esperar dentro do carro. E nessa espera eu tive uma contração só, no máximo 2, em 1 hora. Então eu falei assim, sei lá, tô achando que vai ser hoje não, mesmo com a bolsa ter estourado. E aí eu sabia que como a bolsa tinha estourado, eles poderiam me deixar ali internada por conta, né, do neném estar sem água, mas porque eu fui ao hospital antes, né? Mas eu poderia ter esperado as 18 horas seguras. E aí, ok. Quando deu umas 4h30, ele falou, não, vamos entrar. Eu falei, então vamos. Aí pegamos só o essencial, os documentos, né? Que pede a caderneta de gestação, leve a sua. Se você tiver últimos exames que ainda não tá nela, os seus últimos exames.
sua identidade. E eu levei também a primeira troca. A primeira troca da Clara. E aí, só isso que a gente entrou. Aí deixamos as outras bolsas dentro do carro e fomos. Cheguei lá, sentei na recepção tranquila. Ele fez a minha ficha e aí chamaram lá a enfermeira do acolhimento para poder vir. Chegou lá, eu falei com ela, desculpa, demora porque eu tava tendo uma contração. E aí ela mediu minha pressão, deu 12/8, que já é um aumento de pressão, porque minha pressão é 10/6 na gestação e 11, geralmente, normal. E aí ela falou, super normal, porque você tá com dor, então nosso corpo já começa a reagir à dor, né? E aí mediu minha saturação, minha temperatura, tava tudo ok. E aí ela falou, então podem me acompanhar. Ele me levou, eu e meu marido, pro consultório obstétrico. Aí ela perguntou se eu queria cadeira, eu falei não. E aí ela já ia pro elevador, eu falei não, vamos subir. Lá é rampa, não é escada, de rampa, para eu me movimentar. Então, lembre-se que o movimento é muito importante. Chegou lá, a doutora veio, e aí na hora que eu sentei na frente dela, eu já tive outra contração. E ela pegou a caderneta, avaliou tudo, perguntou algumas questões e foi me avaliar. E para minha surpresa, eu estava com 7 centímetros de dilatação já, igual do Antônio, igualzinho. Aí ela deu os papéis pro marido, foi fazer a internação e me levou para uma sala de parto muito, muito bem equipada. Uma sala com privacidade para ficar só a esposa e o esposo, uma cama, uma poltrona pro esposo, uma bola de pilates, tinha uma outra bola diferente lá também, banqueta, tinha um banheiro, ela falou, tem chuveiro, fica à vontade para fazer o que você quiser. E aí ela apagou a luz muito branca do hospital, né, e colocou uma luz meio amarelada que tinha nesse quarto. Então, assim, ficou tudo num ambiente bem agradável. E aí eu fiquei lá, já tava só de camisola, peguei a bola de pilates, sentei na bola de pilates e comecei a movimentar. Então, rebolar, fazer o símbolo do infinito com o quadril, comecei a fazer essas coisas para auxiliar no restante da dilatação que eu precisava, né? Que a gente precisa chegar a 10 para poder ter o expulsivo. E aí, o marido chegou, ficou lá comigo, passado uns 10, 15 minutos, tudo isso eu conversando com a Jaque, com a Dor, pelo WhatsApp, porque ela estava fora da cidade. E aí, depois disso, ela falou comigo, senta na bola, vai pro chuveiro com a bola, agachamento, o movimento que você conseguir, os movimentos que você conseguir. Fui pro banheiro, fiquei só 10 minutos sentado na bola de pilates, resolvi ir pro chuveiro. E a minha ideia, a princípio, era sentar na bola de pilates lá no banho e ficar movimentando com a água quente caindo. Só que eu não consegui, não achei confortável sentar naquela bola. Sentei e não gostei e fiquei em pé. Como os banheiros de hospitais têm aqueles suportes da gente segurar, né? Eu fiquei segurando em um e meio que dançando de um lado pro outro, assim, com o quadril, né? Um passando para um lado, passando pro outro, com isso movimentando o quadril. E aí, isso já era 5 horas da manhã, quando eu entrei no chuveiro. Eu fiquei aproximadamente 1 hora. Então, primeiro eu tava de camisola, depois eu tirei a camisola e fiquei só de sutiã. Depois eu tirei o sutiã, porque assim vai incomodando. A contração vai aumentando em quantidade, por o espaçamento ser menor, mas também ela vai aumentando em intensidade, né? Ela era de 40 segundos, passa de 50, passa 1 minuto, 1 minuto e pouco. Então, a gente vai querendo ficar cada vez mais à vontade, sem nada pegando a gente, sem roupa, sem nada. E aí, quando foi próximo de 6 horas, eu falei que meu marido me ajuda a secar, que eu vou sair. Eu fiquei com receio de sair e ficar naquele ambiente seco e sentir muita dor, mas eu falei, eu acho que eu não consigo ficar aqui mais não. Porque quando vinha a contração, eu ficava muito sem posição. Tanto que o que eu fazia? Eu levantava uma perna, colocava a pontinha do dedo, levantava a perna igual uma bailarina na ponta do dedo, ficava meio torta e deixava a água quente cair nas costas quando a contração vinha, porque estava muito, muito, muito desconfortável mesmo. E aí eu simplesmente pedi ele para me ajudar a secar. Eu já tinha pedido outra camisola, já tinha outra camisola no quarto, vesti outra camisola. E eu falei com ele, vou sentar na bola de pilates. Porque na minha cabeça, nessa 1 hora, não tinha dilatado tudo que eu precisava ainda. Eu achava. Aí eu sentei na bola de pilates e fiquei ali. Na hora que eu sentei, não passou nem 5 minutos, eu não consegui mais ficar. Eu levantei, eu cheguei a pegar o telefone e mandar pra Dola, que eu tinha saído do banho, mas foi a única coisa que eu não consegui mandar pra ela. E
Aí eu não consegui ficar sentada. Eu levantei, já tava de camisola, já tava tudo amarradinho. E fui pra cama. E fui pra cama já assim com muita dificuldade. Tanto que eu lembro de quase engatinhar na escadinha pra subir. E a cama era muito grande. É aquelas camas que a última parte embaixo solta. E aí no meio da cama tem aquele ferro assim, né? Que a perna a gente fica do exame do preventivo, dos dois lados. Só que o ferro não é na cama, ele é do lado de fora da cama. E aí eu subi na cama e fiquei numa posição que dava assim, que tava me agradando. Não fiquei pensando na posição certa, não. Na hora não tem jeito, não. E aí eu pus a cabeça assim, perto da cabeceira da cama. A cabeceira da cama tava mais inclinada, então fiquei meio sentada. Coloquei uma perna de lado, assim, uma perna em cima da outra mesmo. E aí segurei nesse ferro que tinha, assim, um dos ferros. E aí quando vinha a contração, eu respirava fundo pelo nariz e soprava fundo. Tanto que meu marido brincou assim, uai, não pode apagar a vela. Eu falei, essa vela já tá apagada há muito tempo. E aí fiquei ali respirando quando ela vinha. Só que eu notei que vinha uma contração, eu falava duas palavras, vinha outra contração. E tinha uma enfermeira que, de tempos em tempos, ela vinha me ver, de 10 a 15 minutos ela vinha ver como que tava. E aí nessa hora ela entrou, aí ela falou assim, como é que tá agora? Aí ela escutou respirando, ela falou assim, agora apertou. Aí ele foi, meu marido falou, agora apertou. Aí a médica veio. Ela tinha falado que ela viria, que ela estava numa sala do lado, se precisasse podia chamar, mas que de tempos em tempos ela viria pra colocar, né, o sonar e escutar o coração da Clara. E aí pra ver se estava tudo bem. E aí na minha cabeça eu achei que ela ia fazer outro toque, né, quando ela viesse. E aí ela veio, na hora que ela passou, ela fechou a porta, ficou só eu, ela e meu marido. E ela ficou só observando. E na hora que eu tive um respiro, eu falei assim com ela, a senhora vai fazer outro toque? Ela falou, não precisa, Clara, tá vindo. E aí eu fiquei ali respirando fundo, e de repente, numa dessas contrações, me veio muita vontade de fazer cocô. Muita. Eu até achei que eu tinha feito, porque eu fiz força de cocô e saiu álcool. Mas agora eu sei que é sangue, de novo. Sangue, não saiu cocô não. E aí ela foi e pegou uma luva, já foi colocando uma luva, e eu lá, contração, fechava o olho, tinha uma parede assim do lado, virava o rosto pra parede e tentava respirar e sentir o que meu corpo estava fazendo. E aí eu senti o arco de fogo, né? Que é quando a cabeça do neném encosta na mucosa da vagina, assim, começa a forçar. Senti muito queimar, muito, não vou mentir pra vocês. E aí, não senti e falei assim, agora é a hora da covardia. Porque é a hora que a gente mais sente dor e a gente quer fugir dela. Então você nessa hora pensa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fui com uma cesárea? Nessa hora você pensa, por que eu não pedi uma analgesia, né? É quando você toma uma anestesia pra não sentir dor, só sentir os movimentos. E aí fiquei pensando um monte de coisa. Nessa hora você vai pro outro mundo. E aí, logo em seguida, ela falou, respira, eu já tô vendo a Clara, ela não vai ser igual ao pai, ela é muito cabeluda. E claro que eu não senti, não achei graça nenhuma, só o marido que eu, porque eu tava lá na Partolândia já. E eu não sei explicar, só sei que eu quis respirar e sentir meu corpo. E não foi, e parou aquela vontade de fazer cocô. Não tinha mais aquela vontade. O que eu senti foi uma vontade de relaxar. E eu lembrei que nos meus estudos falava que a gente tinha que relaxar o períneo para os músculos destenderem e aí a cabeça do neném passar sem lacerar muito. E foi justamente isso que eu fiz. Eu, em vez de ficar aquela coisa travada lá embaixo, porque estava doendo, estava me incomodando, eu simplesmente tentei relaxar lá embaixo. E aí, logo em seguida, me veio uma força, uma vontade de fazer força diferente. Não foi de vontade de fazer cocô, não foi de vontade de fazer xixi, foi uma força diferente. E aí eu fiz aquela força junto com o meu corpo. O meu corpo fez primeiro, eu só escutei e acompanhei. E aí eu senti um círculo de fogo queimar mais. Aí eu respirei e veio de novo essa mesma necessidade dessa mesma força. E aí eu fiz essa força. E quando eu fiz essa força, meu marido falou que nessa hora eu fiquei branquinha. A cabeça dela saiu. Eu senti passa na cabeça. Aí a médica já tava de luva ali, bem perto de mim, ali no final da cama, só não tava encostada em mim, mas ela se sentou ali e ficou só observando. E aí, antes da cabeça sair, minha perna tava uma em cima da outra, ela levantou minha perna assim, devagarzinho, né, pra ficar com a abertura, pra ela poder ver a Clara sair.
E aí a cabeça saiu, ela rotacionou a cabeça um pouquinho e eu senti passando o ombro. Eu senti os ombros dela passando e uma sensação assim de alguma coisa saindo numa velocidade mais rápida. E quando eu senti isso, eu que estava virada para a parede, sentindo dor, fechando o olho, acabou. Não senti mais dor nenhuma. Eu fui com tudo pra pegar ela. É muito assim, a gente é muito instinto. Nossa, mãe. E aí ela falou, calma aí, calma aí, calma aí. Que o cordão da Clara tava no pescoço, né? Ela tirou. E aí eu peguei ela, falei, oh, meu amor. E já ficando aquela paixão toda. Que é surreal, que é divino. Que só quem vive sabe o que é. Você sai de um segundo de uma dor insuportável e no segundo seguinte seu filho está nos seus braços. É divino. Ela não tinha sangue nenhum, ela só estava no vernix, muito vernix. E aí, pronto. E aí tudo passou. Passou-se um tempo, também saiu a placenta, sem muita dificuldade. E aí eu falei com ela, você pode olhar o quanto que eu lacerei? E aí ela me limpou e eu fui olhar. E acredite se quiser, a laceração era tão pequena, mas tão pequena, que ela falou assim, olha, se eu for dar ponto aqui vai ser 1, porque a laceração está muito pequena. Se você não quiser o ponto, também não tem problema, pode deixar assim. Aí eu perdi ela com um conselho de médica que ela achava. Ela falou assim, não, se você der pelo menos esse ponto, a cicatrização vai ser mais rápida. Eu falei, então pode dar. Ela me deu anestesia, me deu ponto, né? E aí seguimos o resto do dia. Clara nasceu às 6h16, 6h13 da manhã. Clara clareou o dia. E com esse mínimo de laceração, tomei logo em seguida uma injeção de ocitocina para evitar hemorragias, né? E o útero começar a contrair para voltar. E estamos aí bem, graças a Deus. Só posso dizer que todas as orações que eu fiz valeu muito a pena. Deus foi perfeito. Eu tinha rezado pedindo ele que minha bolsa estourasse antes, para eu ter a sensação de saber como era, porque eu não tive isso nos outros partos. Não estourou no chuveiro, eu nem vi a bolsa, não vi o líquido, não vi nada. E do Francisco, que foi o segundo, a médica estourou para ele nascer, já no expulsivo, então também não vi. E eu queria saber qual era a sensação, e nessa eu soube. Também tive a questão de viver um trabalho de parto muito tranquilo. Confesso que realmente o que pegou foi a fase 2 possível. Realmente as respirações, a movimentação, as posições, o chuveiro quente, tudo isso auxiliou muito. Meu marido também, na hora que eu estava no expulsivo, fez massagem no lombar, que fez a diferença. Ele foi meu doula. Fez muita diferença, amenizou do expulsivo, mas o expulsivo realmente ao final, quando o neném está saindo, realmente é muito doloroso. Não vou mentir. Mas vale cada dorzinha para você conhecer seu filho. Então esse foi o meu relato do parto da Clara. Melhor impossível. Hoje eu só agradeço e louvo ao Senhor porque Ele fez, conforme a vontade dEle, melhor do que eu poderia imaginar. Se você gostou, curte e deixa seu like.